Olá vocês, estamos aqui com mais uma aula de história e historiografia da América. Eu quero dizer para vocês que aquele momento inicial de nós não despejarmos a nossa ira no conquistador, ele acabou. A partir de agora vocês podem despejar a ira de vocês. Eu tive um professor de filosofia na minha graduação que ele lia os filósofos, mesmo sendo contra os filósofos, ele lia defendendo-os como se concordassem totalmente com as ideias daquele filósofo. Eu achava aquilo espetacular, né? Porque se o aluno já se depara com aquilo que ele vai ler, criando um bloqueio para com o assunto que ele vai estudar, ele não vai estudar, não vai ler aquele filósofo, ou se for ler aquele filósofo já vai ler ele enviesado. Então, digamos que agora vocês podem fazer todas as críticas, os mantras ao conquistador, né? A partir de agora chegou o momento da gente fazer de fato a crítica ao conquistador, mesmo porque eu dividi em dois momentos aquilo que eu chamei de descobrimento, e agora nós estamos debatendo sobre a conquista, né? O que foi essa diferença entre o descobrimento e a conquista, inclusive na concepção e nas ideias e nos modelos de ação das pessoas que participaram dos diversos momentos históricos diferenciados, né? A ideia central que eu quero debater com vocês aqui do texto do Todorov é como um punhado de espanhóis despreparados, sem conhecer a terra, sem conhecer aquela realidade, sem conhecer absolutamente nada da América, ou muito pouco da América, conseguiram conquistar, dominar e explorar os povos pré-colombianos, né? Principalmente grandes populações pré-colombianas, como eram nós resumimos nas três principais, como eram as três principais: os astecas, os incas e os maias, né? Esse domínio de uma imensa população, né, de povos estruturados, tecnologicamente desenvolvidos, com modelos avançados de sociedades que foram dominados por uma quantidade muito pequena de espanhóis, né? Então esse é o debate. Nada é fechado numa explicação única, né? É importante que a gente crie um conjunto de explicações que possam nortear, que possam indicar quais são as razões para esse fenômeno, né? Que o fenômeno da conquista dos espanhóis frente a essas grandes populações. Uma das análises, dos focos da análise do Todorov vai ser a relação entre Cortés e Montezuma, ou seja, o foco dele vai ser a relação entre os espanhóis e os astecas. Isso pode ser reproduzido, diferenciado, mas de certa forma se viu como modelo para outras conquistas, né? E aí ele vai destacar três aspectos. Eu acho que é isso que eu queria que vocês focassem quando fossem realizar a leitura do Todorov. Esses três aspectos que a gente vai levantar como alternativas para essa resposta a essa pergunta inicial, né? Qual é a pergunta inicial? Como um punhado muito pequeno, uma quantidade muito pequena de espanhóis conseguiram dominar os povos pré-colombianos, né? É uma explicação que não pode ser simples nem simplória, e ele apenas indica três caminhos que podem ser complementares, né? O primeiro dos caminhos que o Todorov vai destacar era o comportamento do líder asteca, o comportamento de Montezuma, né? Ele acredita que o Montezuma não criou uma resistência significativa aos espanhóis, ou seja, ele não se colocou como anti-espanhol, pelo menos nos primeiros momentos, né? Ele tinha um comportamento muito ambíguo, né? Em alguns momentos
tinha um comportamento X, em outros momentos tinha um comportamento Y, contra ou a favor dos espanhóis, mas mudava, flutuava muito de acordo com o Todorov. Não seguia, por exemplo, uma linha de oposição e expulsão desde o primeiro momento à presença dos espanhóis na América, né? Ou seja, não impõe uma resistência constante à presença dos espanhóis na América, né? Isso é bem típico da primeira fase da conquista. Necessariamente você encontra um povo que você nunca encontrou na vida, né? Você imagina que você minimamente tente um relacionamento, digamos assim, preliminar, para conhecer aquele povo. A crítica que de certa forma se faz ao Moctezuma nem sempre é uma crítica, talvez seja uma crítica vazia, né? Porque acredita-se que minimamente um povo que é civilizado, como eram os povos astecas, encontram povos bárbaros e tentam dialogar com esses povos bárbaros. Tá vendo que eu já comecei e agora eu posso destilar o meu veneno contra os espanhóis, né? E nessa primeira fase ele tem uma sequência que ele vai explicar de que aquilo que nós já conversamos nas aulas passadas, os Totelcas havia sido dominado pelos astecas, né? Enfim, os Totelcas já tinham sido conquistados pelos astecas. Então a ideia do conquistador, a ideia do inimigo nesse caso, para os Totelcas, aquela imensa civilização que envolvia desde a cidade do México até o litoral, essa imensa civilização já está sob domínio, né? Já está sob conquista, já está sob exploração do povo asteca. Quem é o dominador? O dominador é o asteca. Sobre quem? Sobre os Totelcas, né? Isso aqui o Todorov vai destacar, né? E os espanhóis vão lidar com isso, né? De certa forma, eles vão ser os usurpadores dessa relação de dominação. Se para um lado, ou seja, para os astecas, eles agiram como dominadores, para os Totelcas eles agiram como libertadores, né? Eu costumo comparar, por exemplo, quando se faz análise moderna das colonizações do Timor-Leste, né? Como o português no Timor-Leste foi utilizado como língua de libertação. A língua portuguesa foi utilizada como língua de libertação. E os portugueses negociaram a libertação do Timor, né? Porque o Timor vivia um segundo processo de dominação e colonização muito mais recente, que culminou numa guerra. Nosso assunto não é a Ásia, nosso assunto é a América, então vamos retornar. Então, de certa forma, para os Totelcas, era a ideia de que os espanhóis vieram, né, eram descendentes dos Totelcas e vieram para libertar esse povo e recuperar os bens desse povo que estava subjugado aos povos astecas, né? Isso vai ser um pouco comum, né, na história das colonizações, da história das dominações, desde sempre, né? Se eu penso no domínio dos povos africanos, eu vou ver que eles faziam, os portugueses, por exemplo, faziam uma espécie de dividir para conquistar, ou mesmo na América, colocando os povos do litoral contra os povos do interior. Isso não quer dizer que só esses povos faziam isso. A Europa é isso, né? Desde sempre a Europa é essa percepção de que existem inimigos que podem virar aliados, ou aliados que podem virar inimigos. Enfim, faz parte do jogo do domínio, da colonização, desde sempre, né? Então, de certa forma, Moctezuma vai tentar evitar que a guerra se instaure nas cidades. Ao máximo vai tentar evitar que a guerra se instaure nas cidades. Por quê? Porque grandes cidades, grandes povoações, em que ele não queria ver elas destruídas,
Talvez por isso uma tentativa de acordo com os espanhóis para preservar as grandes cidades astecas. Isso vai ser distinto do comportamento de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc vai agir de forma mais incisiva contra os espanhóis, quando assume, vai agir de forma já é um segundo momento também, mas vai agir de forma mais enfática e tentar resistir ao domínio dos espanhóis, Ele era sobrinho de Moctezuma, ao mesmo tempo que era genro, casado com a filha do Moctezuma. Então esse é o primeiro aspecto que o Todorov vai destacar. Segundo aspecto é a divisão entre os povos pré-colombianos, que deriva desse primeiro aspecto, Esse sentimento de invasor na memória dos povos dominados, Para além do domínio, um sentimento histórico da invasão. Então, de certa forma, o inimigo daqueles povos, na memória, não só na realidade concreta, mas na memória, eram os astecas, não os espanhóis, eles tinham acabado de chegar. Então os espanhóis eram vistos, novamente, estou reiterando, eram vistos como libertadores, Então, para além do tecido de dominação e exploração, a história, a memória de um povo subjugado, E o contraponto do povo subjugado é exatamente valorizar aquele que pode lhe libertar do domínio do dominador, Não sei se essa frase é horrível, dominador, péssimo. Então, de certa forma, os espanhóis vão se configurando como esses libertadores, quase heróis para alguns povos da América pré-colombiana. Então, de certa forma, para além disso, os espanhóis tiveram apoio, subsídios, recursos e força bélica militar advinda desses povos, dessa resistência ao domínio asteca, só como exemplo. Ou seja, necessariamente não foi um punhado de espanhóis, foi um punhado de espanhóis que se aliaram aos dominados, para realizar essa ruptura com o dominador. Então, de certa forma, ele consegue manter, por conta disso, esse controle. Controle do espaço que era asteca, controle da tributação, que vai permitir novas incursões, porque a tributação vai permitir metais, os metais vão permitir pagar, inclusive a montagem de uma estrutura do Estado espanhol, que é muito mais robusta do que qualquer outro Estado, do que o Estado inglês, do que o Estado português, por exemplo, ou do que o Estado francês, ou do que o Estado holandês, muito mais significativa a presença do Estado, inclusive com universidades, já falamos aqui, universidades que foram implantadas já no segundo século, e a manutenção dessa estrutura e dessa presença do Estado e da Igreja oficial, no caso o cristianismo na América, Isso permitiu que o domínio espanhol desse uma certa continuidade ao domínio, fazendo com que os dominados não sentissem grande diferença entre a dominação de um e a dominação do outro, Segundo Todorov, essa passagem, então, por exemplo, não é porque os espanhóis chegaram que eles tributaram, os astecas já tributavam, então o sentimento de tributação que vai para os espanhóis não acrescentou, um valor negativo à presença espanhola, E talvez por isso se destaque, vamos dizer assim, essa possibilidade dos espanhóis de dominarem. Aí eu vou ler para vocês a página 84 do Todorov, em A Conquista da América.
Cortés procura algum modo de constituir para si uma legitimidade, não mais diante do rei da Espanha, o que tinha sido uma de suas grandes preocupações durante a campanha, mas diante da população local, assumindo a continuidade do reino de Montezuma. O vice-rei de Mendoza reutilizará os registros fiscais do Império Azteca. Então veja, lá no sul, na dominação espanhola, você vai ter a reprodução, né, de um modelo fiscal que não é o modelo fiscal espanhol, mas um modelo fiscal pré-colombiano, que alguns dizem que era muito mais eficiente do que o modelo fiscal, o governo fiscal do recém-criado Estado espanhol. Muito se aprendeu com a fiscalidade do Império Azteca, a eficiência dos controles fiscais do Império Azteca. Associado a isso, inclui também, já falamos aqui, a conquista religiosa. Seja a religiosidade através da própria igreja cristã, através da própria igreja católica, mas também a religiosidade da igreja católica associado às formações. Novamente a ideia da universidade e das escolas. Ao contrário dos portugueses, o Brasil só vai ter, a América Portuguesa só vai ter a primeira universidade em 1930. Ou seja, 400 anos depois da América Espanhola. São muitos anos. Nem no Império o Brasil construiu a sua primeira universidade. Terceiro aspecto, porque dessa vez eu vou fazer uma videoaula mais curta para vocês, como deve ser. Terceiro aspecto, a tecnologia. Ele vai destacar e vai dizer que, embora fora de lugar, algumas técnicas bélicas, eu discordo um pouco disso, mas estou lendo Todorov e aí eu vou ler como se não discordasse. Algumas técnicas bélicas, elas são importantes para o domínio espanhol. Ele vai destacar a metalurgia, as espadas, as armaduras, embora menos eficazes porque funcionavam menos na América. Eram estruturas adaptadas a uma realidade, um clima, a um tipo de guerra específico europeu. Davam, de certa forma, uma certa, vamos dizer assim, força bélica aos espanhóis, segundo Todorov. O uso dos cavalos, para o deslocamento mais rápido e durante a guerra para, de certa forma, se proteger do exército inimigo. Flechas envenenadas, bergatins que podiam navegar pelos lagos, os grandes lagos, por exemplo, a cidade do México era inteira um lago. Hoje só tem um resto de lago, onde tem uns pequenos, alguns barcos que circulam para turistas, mas toda a cidade do México foi de certa forma aterrada. Toda a cidade do México, que é a maior cidade do mundo, era uma grande lagoa, um grande lago. Isso permitia, através dos bergatins, que se navegasse pelos lagos. E por fim, a maior tecnologia, vamos dizer assim, bélica dos europeus, citado por uma das alunas durante o nosso debate, que é a varíola, que é a guerra bacteriológica realizada pelos europeus aqui. Ou seja, naturalmente eles traziam a varíola, e a varíola, de certa forma, dizimava a população indígena. Fiquei dentro do objetivo, menos de 20 minutos. Nos encontramos logo mais.